Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, 7 de outubro, com o tema Atitudes Pessoais Permanentes, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Reflexão. Quais são os cuidados que você tem na vida pessoal? Temos vários cuidados em nossas vidas que aprendemos desde a infância e que os praticamos. São atos, por exemplo, de higiene pessoal e alimentação que são fundamentais em nossas vidas. Na Escritura temos diversas recomendações quanto a determinadas práticas que são fundamentais para a nossa vida. Também Jesus diz: não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Isso quer dizer que a palavra de Deus é tão fundamental para a nossa existência quanto o alimento. Se procuramos cuidar de nossa alimentação, devemos também cuidar de nossa vida espiritual. Em nosso texto, Paulo ordena atitudes que nós, os crentes, precisamos ter constantemente. Vejamos que atitudes permanentes devemos ter. Primeiro, regozijai-vos sempre, versículo 16. É possível viver sempre alegre? O verbo é o imperativo, e isso quer dizer que é uma ordem, não uma alternativa, e também mostra que é uma alegria independente das circunstâncias. Como poderemos cumprir esta ordem e viver sempre alegres? Se você alcança um objetivo, você se alegra? Por exemplo, comprou a casa, um carro, fez uma viagem, foi curado de uma enfermidade, essas coisas te alegram? Mas pessoas não crentes se alegram com essas coisas? Com certeza. Então, qual é a diferença? A diferença é que a fonte de nossa alegria não é por causa dos dons, mas do doador. Paulo está se dirigindo a crentes que perderam entes queridos, empregos, amigos e que estão enfrentando dura perseguição por causa da fé. Como essas pessoas irão se alegrar? E ainda sempre? O que Paulo está ensinando? Paulo está mostrando que a fonte de nossa alegria não são as coisas externas e temporais. Pelo contrário, a fonte de nossa alegria é o Senhor, como diz Paulo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Como nos alegrar sempre? Meditando na bondade, misericórdia, fidelidade de Deus, como fez o profeta Jeremias em meio ao caos e destruição de Jerusalém. Lamentações 3:21-23. Meditando no ser de Deus, em seus atributos, nos benefícios da obra de Cristo, na bem-aventurança do perdão, na certeza de vida eterna, e ele tenha consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8:28. É por isso que diz Calvino, inquestionavelmente, se considerarmos o que Cristo nos conferiu, não haverá amargura de tristeza tão intensa que não possa ser aliviada e dar lugar à alegria espiritual. Você tem se alegrado no Senhor? Tem se alegrado sempre? Cumpra este mandamento. Segundo, orai sem cessar, versículo 17. O que Paulo quer dizer? Ficar de joelhos o tempo todo, trancado no quarto? Não. É estar em constante espírito de oração. É falar com Deus sobre tudo, nossos temores, anseios, dúvidas e angústias. Filipenses 4:6. A oração é o meio de graça para termos alegria e conforto. É por isso que depois da alegria Paulo fala acerca da oração. Porque as enfermidades, perdas e perseguições por causa do Evangelho nos levam à tristeza, perturbando a nossa paz e tirando-nos a alegria. É por isso que Paulo ordena orar. E mais uma vez o verbo está no imperativo. Podemos ver na primeira carta de Pedro uma orientação muito prática nesse sentido.
Ele está escrevendo para cristãos que estão enfrentando a perseguição. Então lhes diz: primeiramente, eles devem se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Isso quer dizer se submeter à sua vontade. Em segundo lugar, lançar a ansiedade sobre Deus através da oração, pois Ele tem cuidado de vós. Depois ele mostra que o diabo se aproveita de situações de crise para trazer dúvidas ao coração do crente. E a maneira de resistir o diabo é a fé, isto é, a confiança na providência de Deus, pois ele nos aperfeiçoará. 1 Pedro 5, 6, 10. Você tem orado sem cessar? Essa tem sido uma prática habitual em sua vida? Observe o que a palavra de Deus ordena. Terceiro, dar graças, versículo 18. Agora temos o terceiro mandamento, que é: em tudo dai graças. O que Paulo quer dizer com isso? Será que Paulo está ensinando que, estando você quebrar o pé, você deve dizer: graças a Deus quebrei o pé? O que Paulo está ensinando é que em todas as situações devemos encontrar motivo para sermos gratos e não sermos levados à murmuração. A lição do povo de Israel é instrutiva nesse sentido, pois eles contemplaram as dificuldades do deserto, murmuraram e não perceberam o cuidado de Deus em meio àquela situação. Eles poderiam ter encontrado motivos de gratidão nas coisas mais comuns, como vestuários, as sandálias, e não ter os pés inchados, mas não o fizeram. E o que dizer do cuidado de Deus na nuvem, o maná, o livramento das mãos do faraó? Não tinham eles muitos motivos para dar graças, mas em lugar disso murmuraram. É isso que Paulo está dizendo: em meio a toda e qualquer situação, seja grato. Mas ainda Paulo diz: esta é a vontade de Deus em Cristo. Porque Deus quer? Porque isso significa a Deus e é um bom para nós. Estas dádivas são alcançadas por meio de Cristo. Assim, em lugar de ficar murmurando, reclamando, agradeça. Essas recomendações são dadas à igreja que está enfrentando a perseguição, as perdas por causa do Evangelho, e são para nós. Que Deus nos conceda sua graça para que tenhamos permanentemente estas atitudes. Motivos de oração. Que o Senhor seja glorificado nesta situação, desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus, agradecer por aqueles que já se recuperaram, profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus, pelo retorno das atividades, pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Amém.